Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Levítico, capítulo 25, de verso 38 a 44, aonde tem a passagem onde o nosso bom Deus Todo-Poderoso, ele libertou os israelitas do Egito. Meus irmãos, o Senhor viu o clamor desse povo, do seu povo que estava sofrendo, sendo escravo. E na época eles estavam pedindo misericórdia ao nosso bom Deus. E de tanto eles clamarem ao nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor estava levantando Moisés para ser o libertador, para ser o condutor da libertação desse povo, porque o Senhor que fez tudo, mas para isso o Senhor precisava levantar uma pessoa para os guiá-los, para os libertar, para os guiá-los nesse deserto pelo qual eles passaram. Enquanto o Senhor estava preparando Moisés para isso, eles estavam lá clamando misericórdia ao Senhor. E o Senhor ouvindo, mas chegou um dia que o Senhor visitou o seu povo, naquele meio onde eles estavam clamando ao Senhor por libertação, por pedindo socorro, e o Senhor os libertou. Então, assim também, meus irmãos, é como o Senhor faz nos dias atuais, com qualquer adversidade que nós estamos passando, por qualquer um problema que nós estamos passando e que pedimos socorro ao nosso bom Deus, Ele nos ouve. Chega um momento que o Senhor nos visita e quando Ele está ali nos ouvindo, a gente achando que Ele está em silêncio, não está fazendo nada, Ele está levantando pessoas para nos abençoar, para nos orientar, para nos direcionar, seja no meio de uma palavra, seja no meio de um louvor, seja em qualquer situação, ou até mesmo em corpo presente, o Senhor faz isso, porque o Senhor, Ele é o nosso dono e Ele sabe as nossas necessidades. Ele conhece o nosso íntimo, o profundo, o mais profundo, o Senhor nos conhece. Amém? Então, que a gente não venha desanimar diante das adversidades, que a gente continue em posicionamento, clamando e pedindo ao Senhor que no momento certo e na hora certa Ele nos liberta. Amém, meus irmãos? Como o Senhor foi com o povo os israelitas da época do Egito, o Senhor é o mesmo Deus dos dias atuais. Glórias a Deus. Amém? Então a gente não pode desanimar mediante das adversidades. Clamem, continue em posicionamento, que o Senhor usa os seus, usa quem Ele quer para nos libertar, para chegar com o nosso socorro. Que também a palavra que chega aos corações de vocês, seja como um direcionamento de Deus para vocês terem um discernimento, ter um alinhamento, ter um direcionamento, ter um livramento. Amém? Este é o objetivo e este é o propósito da palavra do Senhor para com os seus. Então, meus irmãos, na palavra 30, no verso 38, diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que o tirou da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do povo israelita ficar tão pobre e se vender a você não o faça trabalhar como um escravo. Ele prestará serviço a você como trabalhador contratado ou como residente temporário. Ele trabalhará para você até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e poderão voltar para o seu familiar e para
a propriedade herdada dos seus pais. Glórias a Deus. Porque os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito, eles não poderão ser vendidos como escravos. Portanto, não maltratem os seus cidadãos, como se vocês fossem os seus senhores, mas temam ao seu Deus. Glórias a Deus. O Senhor só queria e só pediu para que eles o obedecessem, que ele ia conduzir eles até a terra prometida, até a Canaã. Canaã era uma terra onde o Senhor preparou para que os seus filhos chegassem lá livres. E também não só livres, mas também tudo aquilo que eles em obediência com o Senhor estava ali cuidando e tratando deles, para quando eles colocassem o pé, né, o pé deles lá na terra de Canaã e a palma das mãos dele, onde ele colocasse as mãos dele, o Senhor os prosperaria. Seria uma terra próspera e povos prósperos. Porque quando o Senhor liberta, meus irmãos, o Senhor liberta num todo, do alto da cabeça à planta dos pés, de dentro para fora e de fora para dentro. É uma transformação completa. O Senhor não faz nada pela metade. Tudo que o nosso bom Deus faz para conosco é completo. Glórias a Deus por isso. Nosso Deus é maravilhoso, a forma de nos tratar e a forma de cuidar da gente. Ele só quer obediência e vontade do nosso coração. E o Senhor diz: tudo aquilo, filhos, que vos pedi, eu vos darei. Que um pai, nunca um pai amoroso e cuidadoso, meus irmãos, como é o nosso bom Deus Todo-Poderoso. Ele não deixa faltar nada aos seus filhos. Ele só quer que a gente esteja com o coração rendido a Ele, que a gente esteja obediente a Ele, que a gente venha viver as leis e os seus mandamentos. E também nós estejamos com o coração rendido a Cristo Jesus, cheio de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, Ele é libertador. Ele é quem nos liberta, Ele é quem nos cuida, Ele é quem nos transforma junto com o Pai. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Esta, meus irmãos, foi a palavra que o Senhor nos ministrou nesse dia. Nesta manhã, o Senhor está nos direcionando esta palavra, este evangelho. Glórias a Deus por isso. E que a gente venha meditar nesta palavra de Levítico 25, de verso 38 a 44. Que a gente venha meditar na palavra e também viver a palavra, porque melhor que meditar é viver a palavra em obediência ao nosso bom Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu vou orar para que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos dê livramento, discernimento e nos capacite mais e mais e mais em Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos ouve. Oh, meu Pai, como o Senhor ouve o clamor dos seus filhos. O Senhor não deixa seus filhos desamparados, Pai. Oh, Senhor, quanto amor é este a mim e aos nossos irmãos. Glórias a Deus por isso, Senhor. Como nós somos tão privilegiados, Senhor, porque temos um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que ama, um Pai que protege, Senhor. Continua, Senhor, protegendo a minha vida, protegendo os meus familiares, protegendo os meus irmãos, toda a sua humanidade, Pai. Cuida, Senhor. Cuida dos meus irmãos, cuida, meu Pai, de todos eles de uma forma sobrenatural, Senhor. Oh, Senhor, ouve, Senhor, o clamor dos teus filhos. Ouve, Pai, as petições dos teus filhos, Senhor. Ouve o socorro que eles estão te pedindo, Pai. Nesta manhã, Senhor, estamos aqui em oração, com o coração rendido a Ti, Senhor. Te pedindo misericórdia, te pedindo que o Senhor venha com o teu socorro, que o Senhor continue nos dando livramento, Senhor. Cuida dos meus irmãos de uma forma sobrenatural, Jesus. Oh, Pai, que essa palavra venha ser, meu Deus, um direcionamento.
Que esta palavra seja uma chave para eles, Pai, para que eles venham ser conduzidos da melhor forma possível, que eles estejam com o coração e com os ouvidos bem atentos, abertos a Ti, Senhor, para que eles venham ser direcionados para o caminho certo e na hora certa, Senhor. Dai, Pai, cuida deles de uma forma sobrenatural, dai sabedoria para eles viverem, para nós vivermos um dia após dia debaixo da sua direção, da sua orientação e da sua capacidade. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe, meus irmãos, ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus em Cristo Jesus. Amém?